Muito bem, sexta-feira, o título é Estamos crucificados com Cristo. E o versículo, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então eu entro na sexta-feira retomando o que eu estava falando na quinta-feira. Deus nos dá para o nosso aprazimento. É legítimo. Ele nos dá, irmãos, para o nosso conforto, para a nossa proteção. Ele nos dá o dinheiro, enfim, as condições para a nossa comida e também para o nosso lazer. Mas o nosso Deus não são as coisas. Nós não servimos as coisas. Nós recebemos de Deus. O nosso Senhor é Jesus. Nós servimos ao Senhor. Então o problema é quando as coisas se invertem. Quando nós passamos a deixar o Senhor, deixar de buscar o Senhor, deixar de buscar as coisas do Senhor, para ganhar mais, para ir atrás de riquezas, ou seja lá o que for, às vezes até mesmo para gastar nos prazeres, despejar nos prazeres da carne. Eu conheço muitos casos, irmãos. Você vê irmãos que quando eram irmãos simples, humildes, não tinham uma condição financeira boa, eles serviam ao Senhor e buscavam o Senhor, aí o Senhor abençoou. Veja, lembre-se, é sempre o Senhor que dá. Mas aí o Senhor abençoou, ele começou a experimentar as coisas, entre aspas, boas da vida. O que fez? Inverteu. Hoje se tornou escravo dessas coisas e não mais um servo de Cristo. E não consegue, você não consegue mais enxergar. Aquele trecho de Isaías é muito rico, porque você percebe, irmãos, porque quando o Senhor fala, eu vou guiar os cegos por um caminho que não conhecem. Às vezes a gente acha que enxerga muito, e na verdade, irmãos, mesmo nós ainda somos cegos. Muitas coisas ainda para nós, coisas de Deus, nós nos portamos como cegos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, irmãos, em nos guiar. A palavra profética, ela é o amor do Senhor. Desassocie isso do homem e veja o amor do Senhor mostrando para nós o caminho. Eu falo desassocie do homem porque, veja, é a nossa natureza terrena. Às vezes você olha e fala assim, esse irmão eu gosto, então eu vou ouvir o que ele fala. Aquele outro? Não, aquele outro não. Aquele outro faz isso, aquilo, ou fala de uma forma que eu não gosto, ou fala aquilo que eu não gosto. Esse aí não fala por Deus, não vou ouvir. Entende? A palavra de Deus é que faz a obra de Deus, irmãos. E para falar a palavra, Deus tem usado homens. Nós temos o Logos. Nós podemos desfrutar do Logos. Mas, para nossa direção, irmãos, o Senhor tem usado os seus canais de época em época. Para quê? Para que nós não fiquemos perdidos ou divididos. Imagina, vem uma pessoa, pega o livro de Colossenses e fala, não, caminho é Colossenses. Vem outro e fala, não, o caminho é Efésios. Aí outro fala, não, o caminho é Apocalipse. Vai cada um numa direção. Está todo mundo falando da Bíblia, mas está cada um numa direção. Por isso o Senhor tem aquele que fala, aquele que dá a palavra para nos dar a direção, irmãos, para nós seguirmos juntos. A palavra profética ela nos dá essa unidade para nós seguirmos juntos. Muito bem, ainda voltando, não é? Vou abrindo parênteses e depois não consigo voltar. Voltando para essa questão das riquezas, irmãos, por que nós, aqui no Alimento Diário, página 32, eu vou ler o primeiro e o segundo parágrafo, é muito rico, irmãos, porque realmente mostra aonde está o problema. Se você detectar onde está o problema, você usa as riquezas, você como o Senhor das riquezas, entende? É o princípio que eu falei. Deus deu para você, então você usa a bênção de Deus, aquilo que Deus te deu, que é legítimo, você usa com sabedoria para o seu aprazimento, dando sempre glória a Deus, sempre buscando o Senhor. Do contrário, quando as coisas se invertem, você se torna um servo de Mamon. Nós vamos ver aqui hoje essa palavra. Você se torna um servo das riquezas. Por isso que esse versículo, Mateus 6:24, o Senhor disse, você não consegue amar a dois senhores. Veja, irmãos, o Senhor não fala que você não pode ser uma pessoa de bens materiais, de posses. Não é isso. O que a Bíblia mostra você não pode amar, é o amor ao dinheiro a raiz dos males. Porque quando você ama o dinheiro, a avareza é o amor ao dinheiro.
Quando você ama isso é porque você já se tornou um servo das riquezas. E isso é idolatria. Eu vou repetir, irmãos. O Senhor é o que nos dá. Nós somos os senhores da riqueza. Entende? Ela é nossa. O Senhor nos deu. Nós usamos com sabedoria, a sabedoria de Deus. Nós ofertamos, não é? Nós usamos para o nosso conforto, para a nossa subsistência. Nós usamos para servir ao Senhor. Nós não somos servos das riquezas. Pelo contrário, nós estamos acima delas. O nosso Senhor é o Senhor Jesus, é Deus. Então, página 32, veja aonde está a raiz do problema. E por que o homem busca tanto essa questão das riquezas? E por fim você entende a questão de que a avareza e a idolatria é algo que tenta preencher o homem. Por causa da desconexão, irmãos, o homem passou a buscar algo que o preenchesse. E preenchesse em todos os sentidos. Você vê isso muito claramente logo quando Caim sai da presença do Senhor. Ele já começa a produzir uma cidade, algo que possa protegê-lo. Você vê ali em Gênesis 4 uma miniatura do mundo. Ali tem instrumento musical para diversão, eles começam a fazer armas, para sua proteção, começam a criar gado para a sua subsistência. Por quê? Porque eles saíram da proteção do Senhor. Você entende esse princípio? Novamente, quando eu falo das riquezas, enquanto nós estamos debaixo da proteção do Senhor, irmãos, o Senhor está nos dando, Ele cuida de nós. Nós somos senhores dessas coisas. Mas quando nós saímos da presença de Deus, irmãos, fatalmente, essas coisas viram o nosso Senhor. Porque nós tentamos usar para preencher o vazio que Deus deixou. Que a glória de Deus antes ocupava, mas agora está vazio. Porque saiu da presença do Senhor como Caim. Então, veja, página 32, primeiro e segundo parágrafo. Aqui na quinta e na sexta-feira tem muita riqueza que precisa ser garimpada. Leia com calma, faça uma imersão nessa palavra, realmente, vale a pena. Tem muita riqueza nos versículos aqui, na explicação dos versículos, nos princípios. Então não vai dar para tocar em todos os pontos, infelizmente, mas vá diante do Senhor, se alimente dessa palavra e você vai ver que o Senhor vai te dar muita luz. Então, página 32, primeiro parágrafo. Na palavra está a realidade que nos livra da natureza terrena. Quando na queda o homem se desconectou de Deus, surgiu nele um grande vácuo, o que fez com que ele corresse atrás daquilo que o príncipe desse mundo oferecia para preencher o seu vazio. Por isso o mundo é perigoso. Satanás lança iscas a todo momento, usando essa carência para atrair a humanidade pela cobiça. Ele oferece ao homem a cultura, a educação, as riquezas e os prazeres do pecado. O dinheiro, por exemplo, compra conforto, poder e muitas outras coisas, mas isso é insuficiente para satisfazer o homem. O rei Salomão tentou preencher o seu vazio com trabalho, mas este não preencheu. Buscou conhecimento, mas isso só lhe trouxe enfado. Tentou realizações, construiu pomares, plantou jardins, teve muitos servos e servas, teve muitas mulheres, buscou prazeres, mas nada disso preencheu. Satanás é capaz de seduzir o mundo inteiro, oferecendo muitas coisas para o homem preencher seu vazio. Como o homem não vê alternativas, está fadado a viver pela natureza terrena, em meio aos pecados mais grosseiros: prostituição, imoralidade, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. O Senhor Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza em grego é mamon, o Deus das riquezas, um ídolo. Quando alguém ama o dinheiro, ama a riqueza, está servindo a esse Deus, idolatrando-o. Então, como eu disse, irmãos, você percebeu onde está o princípio das coisas, a raiz do problema é na desconexão. Quando o homem saiu da presença do Senhor e se sentiu vazio, desamparado da glória de Deus, ele começou a buscar as coisas para a sua subsistência, para a sua proteção, para a sua diversão. Isso fica muito claro em Gênesis 4. Em Gênesis 4, no versículo 16, diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E aqui, irmãos, você começa a ver
como Caim começa a produzir um mini cosmos. Diz assim, 17, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. E aí começou a nascer, né, os descendentes de Caim. Um deles era Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e da outra se chamava Zilá. Aí nasceu, versículo 20, Ada deu à luz a Jubal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Tá vendo? A sociedade vai se formando. Antes, no jardim, Deus cuidava de tudo. Versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta para diversão. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Veja, irmãos, o que? As armas para proteção. Isso tudo, por quê? Porque o homem saiu da presença do Senhor. Isso tudo porque o homem carece da glória de Deus. Então, o mundo, irmãos, aquilo que Satanás idealizou, é para enganar o homem, fingindo que vai dar proteção, fingindo que vai dar segurança, fingindo que vai dar diversão, mas é algo vazio, é vaidade. Um dia a cortina cai, sabe? Aí você vê como as coisas são podres. Agora, o que o Senhor quer, irmão? O Senhor quer nos trazer para a realidade. Nunca se esqueça disso. Se você começar a perceber a raiz das coisas, você também vai perceber o final delas. Então, isso é um grande princípio, mas tudo que nós vemos, por isso eu disse, faça imersão, cave no alimento diário, tem muita riqueza, leia os versículos, ore ao Senhor, peça luz ao Senhor nessa leitura. Não leia apenas batido, correndo, não. Tem muita coisa que só o Senhor pode falar com você, só o Senhor pode iluminar. Coisas positivas e coisas negativas. Lembre-se do versículo de Isaías. Nós muitas vezes somos como cegos, mas o Senhor tem nos guiado. Muitas vezes estamos presos em montes, em outeiros, em rios, mas o Senhor está devastando tudo isso, está tornando o rio em terra firme, em terra seca. Para quê? Para nós avançarmos, irmãos. E lembre-se, essa palavra que nós recebemos, essa palavra profética, é o amor do Senhor. Exatamente para isso, para nós avançarmos. Porque no final, irmãos, quando você vem em Apocalipse 12, você vai ver uma separação. Então, até determinado tempo, o filho varão está dentro da mulher. Quer dizer, a mulher representa a igreja, todo o povo de Deus. Mas vai ter um momento, irmãos, que o filho varão, ele é gerado, e ali é uma separação. Ele é gerado, ele sobe até o trono de Deus e no meio do caminho ainda luta contra Satanás e os seus anjos, decretando a vitória, lançando, não é, Satanás e seus anjos de vez, né, para essa terra. E a mulher? A mulher, irmãos, só resta fugir. Por quê? Porque a vida inteira ela se compõe de cristãos que fugiram da luz do Senhor, fugiram da palavra do Senhor, fugiram do Senhor mostrar a verdadeira realidade, de o Senhor mostrar que ao invés de buscar as coisas lá do alto, estavam presos nas coisas aqui da terra. Então, no final, ou você vai subir, ou você vai fugir. Se você foge hoje, você vai fugir no final. Se você enfrenta hoje, você sobe no final. Então todos nós, e é exatamente isso que esses escritos de João têm nos mostrado, né? O que o Senhor tem falado? Sobe para aqui. Então eu preciso terminar, né? Senão eu não acabo dentro do tempo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.